Galerinha do terceiro ano da Grande Vivina Monteiro, vamos gravar aqui alguns vídeos para que vocês possam estudar aí para a prova global do quarto bimestre de 2024, tá certo? Vamos começar aqui com o tema corpos redondos. Vamos ver o cilindro neste vídeo e em outros nós veremos o cone e a esfera, ok? Iniciemos então com o cilindro circular. O que é o cilindro circular? Bom, o cilindro circular, matematicamente falando, é o sólido geométrico formado, construído a partir da revolução, né, da rotação de um retângulo. Como vocês podem ver aqui na figura animada, quando você gira um retângulo em torno de um eixo, você obtém então o cilindro. Então, o cilindro é um sólido, também chamado de sólido de revolução, por conta disso, ok? Então ele é sólido, você vai ver o cilindro como uma figura compacta, certo? Não é como um poliedro ou esqueleto aberto, mas é um sólido compacto, ok? Uma outra maneira de você olhar para o cilindro é você perceber que você pode construir ele a partir de dois planos paralelos. Você constrói um círculo num plano e faz um outro círculo em outro plano, ok? Liga através de segmentos de retas. Então, a reunião de todos os segmentos de retas com extremidade nesses círculos é o cilindro, ok? Essa figura aqui. Note que se a gente planificar essa figura, nós vamos ter aqui um retângulo nessa parte verde desenrolada e a parte de baixo e de cima são dois círculos, né? Cada um círculo, digamos assim, no fundo e na tampa, ok? Então aqui você tem um cilindro, uma figura geométrica espacial e aqui no plano, nesse cilindro, a planificação do cilindro. Então, observando aqui a planificação, a gente já pode deduzir aqui alguns elementos e também algumas áreas. Por exemplo, a gente tem aqui a base, que são essas figuras amarelas, que são círculos. Então, quando se fala em área da base, está se referindo à área do círculo. E a área do círculo, como você já sabe, para calcular a gente só precisa do raio, né? O raio é essa distância do centro da circunferência até a circunferência. Então, com o raio nós calculamos a área da base, que é πr ao quadrado, ok? Lembrando que o raio é metade do diâmetro. O diâmetro seria um segmento de reta que vai de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro. Tranquilo até aqui? E temos também essa área verde aqui, essa superfície verde. A medida dessa superfície verde é denominada de área lateral do cilindro. Como é que se calcula a área lateral do cilindro? Note que essa área aqui é a área de um retângulo. Se calcular a área de um retângulo multiplicando a base pela altura. Então, a base aqui, note que essa linha aqui de baixo, essa linha vermelha, é o círculo desenrolado, ok? Então, você já sabe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Portanto, essa medida aqui dessa linha aqui de baixo é 2πr. E essa linha aqui lateral, ela coincide com a medida da altura, já que nós estamos falando aqui do cilindro circular reto. Vou chamar de H. Ok? Então, para calcular a área lateral do cilindro circular reto, basta multiplicar 2πr por H. Então, a área lateral é 2πrH. Ok? E a área total seria a soma de todas as áreas. Nós temos dois círculos mais a área lateral. Então, a área total é duas vezes a área do círculo, ou seja, a área da base, mais a área lateral. Se você for substituir, vai ficar πr ao quadrado mais 2πrh. Colocando aqui o πr em evidência, né? Então vai ficar assim, 2πr r mais h. Ok? Como aqui são duas áreas da base, fica 2πr ao quadrado, então você vai colocar 2πr em evidência, vai sobrar o r. E nesse AL seria 2πrh, o 2πr já está em evidência, sobra o h. Essa relação aqui é uma relação alternativa para você calcular de forma direta a área total de um cilindro. Notando aqui que você está incluindo aqui tanto o fundo, né, como a parte de cima. Há alguns casos, né, em contextos reais,
E, por exemplo, você não vai calcular a área aqui dessa parte de cima. Por exemplo, um jarro, né, que você coloca uma planta, um copo, uma piscina, um tanque em forma cilíndrica que não tem a parte de cima. Então, a área total seria apenas a área lateral mais um círculo. Nesse caso aqui, estamos somando as duas partes, os dois círculos. Ok até aqui? Vamos então ao cálculo do volume. O cilindro ele é um prisma, né? E todo prisma você já sabe, né? Pelo princípio de Cavalieri, que o volume é a área da base vezes a altura. Então, tomando aqui a base, né? Um círculo de raio R, a área da base é πr ao quadrado. E vamos tomar a altura como h, né? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado h. Ok? Fixa essa ideia, né? Volume do cilindro, πr ao quadrado h. Se você preferir, a área da base vezes a altura. Vamos então para um exemplo prático, né? Para a gente entender melhor na prática como funcionam essas relações. Trouxe aqui o exemplo 1 para você. Pretende-se pintar externamente a base inferior e a superfície lateral de um vaso que tem a forma de um cilindro reto. Vou desenhar aqui para já facilitar a nossa compreensão. Em que o diâmetro da base mede 40. Lembrando que o diâmetro é toda essa parte, daqui até aqui, né, passando pelo centro. Então, se o diâmetro mede 40, o raio mede 20, o raio é metade. Ok? E a altura 36. Então, H, já que é um cilindro circular reto, a geratriz aqui, que é esse lado aqui lateral, ele coincide com a altura. Então, H aqui é igual a 36. Considerando a espessura do vaso desprezível, ou seja, a largura das paredes aqui não importa, né? Vamos usar π igual a 3 para calcular a área da superfície a ser pintada e a maior quantidade de terra que pode ser colocada no interior. Então, a área que vai ser pintada, como vai ser pintada externamente, a base inferior é a superfície lateral, então vai ser pintada aqui o fundo e a área lateral. Então, a gente quer saber quanto é a área da base, uma única vez, né? Porque só nos interessa aqui o fundo, a tampa não vai ser pintada, e a área lateral. Então, a área da base é πr ao quadrado, você já sabe, é um círculo, e a área lateral é 2πrh, como já viste agora há pouco. Ok? Então, vamos substituir aqui. Ele pede para substituir o π por 3. Vamos trocar o π por 3 e o r por 20. Então, vai ficar 3 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. Então, fica 3 vezes 400, que dá 1.200 centímetros quadrados. Então, essa é a área da base, do fundo, né? Na lateral, vamos fazer a mesma coisa. O π aqui é 3, o r é 20 e o h é 36. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 20 vezes 36. Ok? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 20 é 120. E 120 vezes 36 dá 25.920. Ok? Não sei, lógico, não sei isso aqui de memória, né? Não calculei mentalmente. Mas você pode fazer a continha e multiplicar esses valores, você vai chegar a 25.920. Então, qual é a nossa primeira resposta aqui? Qual é a área a ser pintada? A área a ser pintada vai ser a soma, né, dessas duas áreas, o 1.200 com 25.920, que dá 27.120 centímetros quadrados, ok? Então, já respondemos a primeira parte do exemplo 1. Mas também queremos saber a quantidade de terra. O que eu faço para calcular a quantidade de terra? Ora, nós queremos saber o volume. Eu vou apagar aqui para calcularmos o volume, ok? Como é que se calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, então πr ao quadrado h, ok? Nosso π é 3, nosso r é 20 e nosso h é 36. Então vai ficar 3 vezes 20 ao quadrado vezes 36. Numa expressão numérica você tem multiplicação e potência, resolve a potência primeiro. 20 ao quadrado dá 400, então vai ficar 3 vezes 400 vezes 36. Ok? 3 vezes 400 dá 1.200 e 1.200 vezes 36 dá 43.200 centímetros cúbicos. Note que o expoente aqui é 3, estamos falando do volume. O volume é uma medida tridimensional,
tá certo? Então tá aí o nosso primeiro exemplo. Espero que você tenha entendido. Vamos para o nosso segundo exemplo. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste novamente. Então tá aí logo a maior quantidade de terra, 43.200 centímetros cúbicos. Vamos para mais um exemplo. Vejamos como obter a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero, cujo raio mede 3. Cilindro equilátero, professor. O que é um cilindro equilátero? Um cilindro é considerado equilátero quando, se você formar aqui uma seção, né, transversal aqui, vai dar um retângulo, né, aliás, um retângulo não, um quadrado especificamente. O quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, isso significa dizer que a altura ela vai ser igual ao diâmetro, ok? Então, se você tem um raio aqui igual a 3 e a altura é igual ao diâmetro, a altura vai ser 2r. Então, sempre no cilindro equilátero, você deve lembrar que a altura é igual ao diâmetro. E o diâmetro, você já sabe, é 2 vezes o raio. Então, a altura é 2 vezes o raio. Então, como eu sei aqui que o raio é igual a 3, então também sei que a altura vai ser 6. 2 vezes 3 é 6. Ok? Já que estamos falando de um cilindro específico. O cilindro equilátero. Ok? Vamos calcular então a área lateral e a área total. Como é que se calcula a área lateral? 2πrh. Como na questão ele não pede para substituir o π, né? Nem por 3, nem por 3,1, nem por 3,14. Então vamos deixar o π, vamos apenas repetir o π. Vamos tratá-lo como se fosse uma letra. Lembrando que o π ele não é uma letra, ele é um número, né? É um número irracional. Na verdade, o π é a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? De qualquer cilindro. Se você fizesse um cinturão, medisse, né, o comprimento da circunferência do cilindro e dividisse pelo diâmetro, sempre vai dar a mesma medida que os gregos chamaram de π. 3,14, 3,15, uma oscilação muito pequena, que é o π. Então, 2 vezes π, o raio é 3 e a altura é 6. Só multiplicar. Essa dá para fazer de cabeça. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 6, 36. E 36 vezes π, 36π. Como estamos falando de área e as medidas estão em centímetros, 36π centímetros quadrados. Ok? Está aí a área lateral. Vamos calcular também a área total. Para calcular a área total, a gente pode usar aquela fórmula alternativa, ou então, se você preferir, você calcula a área da base primeiro, que é πr ao quadrado, e depois só é somar as 2 vezes a área da base mais a área lateral. Okay? Então aqui nós temos π vezes 3 ao quadrado, o R é π, o R é 3, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes π, 9π, 9π centímetro quadrado. Então, substituindo aqui nessa equação, né? 2 vezes a área da base, 2 vezes 9π, mais 36π. 2 vezes 9 é 18, e 18 mais 36 dá 54π ao quadrado. Então, tá aí as áreas lateral e área total. E aí, como brinde aqui para você, ainda a área da base. Ok? Mas está faltando aqui o volume, né? Eu vou precisar de espaço. Vou apagar aqui e vou calcular o volume aqui. Quem é o volume do cilindro? πr ao quadrado h. Ok? O π continua sendo π, nós não iremos substituir. O r é 3 e o h é 6. Então, substituindo, fica assim: 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes 6 dá 54. 54π centímetros cúbicos. Então, está aí o volume, muito fácil de ser calculado. Tranquilo? Vamos então para mais um exemplo. O exemplo 3. Qual a capacidade de armazenamento de gasolina em um tanque de forma cilíndrica, com diâmetro 10 metros e 6 de altura? Considere π igual a 3 e que 1 metro cúbico é 1000 litros. Ok? Vamos lá. Então, tem a forma cilíndrica. Está aqui. Vou desenhar aqui para você entender melhor. Que o nosso cilindro, né? O nosso tanque de gasolina, ele tem 10 metros de diâmetro. Tá? Então, essa dimensão toda aqui, ó, daqui, da pontinha do mouse, passando pelo centro, até aqui dá 10 metros. Então, o raio, que é do centro até a circunferência, é 5. Metade do diâmetro.
e a altura é 6. Ok? Está aqui a altura, é um cilindro circular reto. E a gente quer o volume, né? A capacidade é volume. Então, volume é πr ao quadrado. O π, ele pede para considerar como sendo 3, então vamos trocar o π por 3, o r por 5 e o h por 6. Muito fácil aqui. 5 ao quadrado é 25, né? A potência deve ser feita primeiro. 3 vezes 25 dá 75, 75 vezes 6 dá 450. 450 metros cúbicos. Mas nós queremos definir essa questão em litros, né? Para transformar para litro, né, você deve lembrar que a questão diz para você que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então é só multiplicar esses 450 por 1000. Multiplicar por 1000 significa você acrescentar 3 zeros ao número, se for um número inteiro, ou puxar a vírgula, 3 casas decimais para a direita, ok? Contando que o número não tem vírgula, a vírgula estaria aqui, né? Então vamos puxar 3 casas aqui para a direita, acrescenta 3 zeros, fica 450.000 litros. Tá aí a capacidade do tanque, é muita gasolina, né? Armazenada no tanque. Também você tem 10 metros aqui de diâmetro, é quase um balão, né? Esse tanque. Ok? Vamos para a próxima questão. Trouxe aqui para você uma questão do Enem 2024, né? Já desse ano. Trouxe essa questão sobre cilindros. Você que fez o Enem agora deve ter visto, se defrontado com essa questão. Vou começar aqui pelo comando, né? O comando diz o seguinte: dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume centímetro cúbico igual a. Note que ele quer comparar os volumes das duas embalagens. Essa embalagem aqui e dessa. Mas vamos ler então a questão. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de suco para lançar no mercado 2 tipos de embalagem. Para a fabricação dessa embalagem, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares. Aqui as folhinhas. De dimensões 10 cm por 20, essa aqui. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe o fundo e a tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada, como altura, as duas opções para formar a possível embalagem. Então está aqui a primeira opção, a embalagem 1, você vai enrolar e formar o cilindro, e a embalagem 2, que também você vai enrolar e formar o cilindro. A gente vai ficar com aquele que tiver a maior capacidade, né, o maior volume. Então vamos para o primeiro caso. Vamos considerar essa embalagem aqui, ó. Quando você enrolar aqui esse retângulo, então esse 20 aqui vai ser a altura, né? Tranquilo aqui, ó. E esse 10 vai ser o comprimento da circunferência, vai formar aqui a circunferência, ó. Então o que nós temos é o seguinte, ó. O H aqui vai ser 20 e 2πr, né, que é o comprimento da circunferência, lembrando a você, ó, o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Vai ser igual a 10. A gente quer o volume. Para calcular o volume, a gente precisa da altura e do raio. Então, a gente já tem a altura aqui, ó, que é 20. Vamos deduzir o raio aqui, calcular o raio. Esse 2π está multiplicando o raio aqui desse lado. Ele vai passar para o outro lado, dividindo 10. Então, vai ficar 10 dividido por 2π. Dividindo 10 por 2 fica 5. Né? O 5 vai ficar em cima e o π continua aqui embaixo. Então, o raio aqui vai ser 5 sobre π. Ok? Vamos calcular o volume dessa primeira embalagem. O volume é πr ao quadrado. Vou trocar esse r, ó, pelo 5 sobre π. Então vai ficar π vezes 5 sobre π dentro de parênteses, ó, elevado ao quadrado, vezes 20. Ok? Ó? Tanto o 5 vai ser elevado ao quadrado, como o π também. Então, ó, o 5 elevado ao quadrado é 25. E o π elevado ao quadrado é π ao quadrado, ou se você preferir, π vezes π. Ok? Ó, embaixo. Então vai ficar assim, π vezes 25 vezes 20 sobre π vezes π. Podemos cancelar aqui um π com um π. Ó. Então em cima vai sobrar 25 vezes 20. 25 vezes 20 dá 500. E embaixo vai sobrar o π. Então o primeiro volume é 500 sobre π. Ok? Está aqui uma das opções, você não vai marcar ela agora. Você vai comparar qual das duas tem o maior volume e escolher a que tem maior volume. Então o primeiro volume
500 sobre π. Vamos fazer agora a mesma coisa com essa segunda embalagem aqui. Aqui inverteu. A altura ficou 10, né? A altura passa a ser 10. E esse 20 aqui, que é esse comprimento aqui, ele vai ser enrolado, ó, e vai representar o comprimento da circunferência, que é 2πr. Ó. Então, 2πr igual a 20. Ok? Vamos achar o R. R vai ser 20 dividido por 2π. 20 dividido por 2 dá 10, então vai ficar 10 sobre π. É o raio desse segundo cilindro aqui. Vamos calcular o volume. Quem é o volume? πr ao quadrado h. Vou só substituir aqui embaixo. Então, o nosso R dessa vez vai ser 10 sobre π. Ok? Então, 10 ao quadrado é 100 e π ao quadrado, né? Você pode escrever π ao quadrado se quiser, ou π vezes π. Eu vou escrever assim, π vezes π, para você entender que eu vou cancelar esse π com esse π. Ó. Então, em cima vai sobrar 100 vezes 10, que é 1000, e embaixo vai sobrar o π. Ora, quem é maior? 500 dividido em π partes iguais ou 1000 dividido em π partes iguais? Ora, como o denominador é igual, então a fração maior vai ser aquela que tem o maior numerador. Então, nesse caso aqui, é 1000 sobre π. Letra D. D de dado. Ok? Tá aí a questão do Enem 2024 de cilindro, né? Para você. Vamos à próxima questão? Vamos mais uma questão do Enem. Esse Enem aqui 2023. Começar aqui pelo comando. Qual foi a razão em metros cúbicos por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Note que ele quer a razão, a vazão, né? Razão não, vazão, né? Uma torneira. Então, ó, que está enchendo lá o tanque. Então, aqui já nos dá uma sugestão do que é a vazão. Se ele disse que a vazão é em metros cúbicos por hora, metros cúbicos é o volume, né? E hora é o tempo. Então, é a variação do tempo, aliás, é a variação do volume dividido pela variação do tempo. Isso é a vazão do cilindro. Mas vamos entender a questão. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área de base, foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. Muito importante, a vazão aqui é constante. Ok? No interior da cisterna durante abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Então, daqui o horário, às 6 horas, alguém observou que estava a altura, né? Esse nível de água é a altura. Estava 0,5, às 8 horas estava 1,1, às 12 horas 2,3 e às 15 horas 3,2. Nós sabemos aqui que a vazão é a variação do volume dividido pela variação do tempo. Mas quem é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Note que a área da base foi dada aqui, ó. A área da base aqui é 3 metros quadrados. Já foi dada a área da base. A gente não precisa calcular. Então, eu vou acrescentar aqui mais uma coluna, né? A vazão é constante e a altura do nível está aqui. Eu vou acrescentar aqui mais uma coluna para a gente calcular o volume. O que é o volume? É a área da base vezes a altura. Então, nessa primeira linha aqui, ó, basta multiplicar 0,5, que é a altura, pela área da base, que é 3. Então, isso vai dar 1,5, que é o volume às 6 horas, ok? Às 8 horas, qual vai ser o volume? 1,1 vezes 3, que dá 3,3. Isso é suficiente para a gente. Se quiser fazer o resto por conta própria, não tem problema. Mas só precisamos de dois horários para a gente calcular aqui a diferença, né? A variação. Então, ó, quando a hora varia de 6 para 8, né? De 6 para 8 horas, o volume varia de 1,5 para 3,3. Então, a variação do volume aqui, ó, vai ser 3,3 menos 1,5. E a variação do tempo, 8 menos 2. 2 horas, né? O tempo aqui. Então, subtraindo 3,3 menos 1,5 dá 1,8. E 8 menos 6 dá 2. Significa dizer que de 6 horas para 8 horas foi acrescentado 1,8 metros cúbicos de água lá no tanque. Isso no espaço de 2 horas. Então, a variação por hora vai ser quanto? Basta dividir 1,8 por 2 e dá 0,9 metros cúbicos por hora, que é exatamente o que queremos. Letra C. Fácil, né? Bem simples. Um abraço a todos, até a próxima, nossa próxima aula.